Primeiro de tudo, vou contar um pouquinho, bem resumido aí da minha história. Eu comecei a andar de moto no off-road com 15 anos de idade, junto com meu amigo Marcelo, com uma DT de R$ 300, com uma bota de borracha, uma calça jeans e, enfim, cara, e não era fácil. E eu sei que 99% das pessoas que praticam esse esporte passam por isso. Então, primeira oportunidade que eu tive de ter o canal, eu comecei a criar conteúdo pensando nesse cara, no cara que tem dificuldade, mostrar para ele que investindo em pilotagem, com uma moto simples, mas só com amor pelo esporte, que consegue ter resultados positivos, e provei isso com a CG de trilha, que foi em corrida de motocross, com a 230, que andou contra a moto importada, com a Tornado, que já andou contra a moto importada, com a 250F, que também tinha feito uma corrida, mas só foi uma, infelizmente, não tivemos a oportunidade de andar mais com ela. Enfim, esse sempre foi o intuito do canal aqui. E, cara, nunca imaginei que poderia acontecer o que aconteceu. A situação que aconteceu, como aconteceu, da forma que aconteceu, as mensagens que eu recebi também. Tem gente que é firmeza, mas tem gente que não vale nada e escreve coisas que não pensa que tem uma pessoa do outro lado e que me magoaram bastante também, mas já passou, fiquei nas positivas. Enfim, vamos falar um pouco do dia, do que aconteceu. Era uma trilha, era para ser aquela trilha mensal que eu faço com os inscritos, que a gente junta uma galera, sai para andar, tal. A gente ia fazer um passeio aqui em Boguaçu e de última hora a gente resolveu ir para a Trilha do Verde. E aí sim, a gente foi para a Trilha do Verde, mas com o intuito de fazer a trilha no sentido da represa, que é aquela represa bonita que eu sempre posto, que eu fui muitas vezes com a Tornado, que é uma trilha mais leve, porque tinha chovido a semana toda, choveu muito aqui na região. Então aquela trilha é mais ou menos assim, quando está muito seca, às vezes você faz em 1 hora, você faz a trilha toda. Se tiver chovendo pra caramba, cara, você demora 3, 4 horas. Isso um dos trechos. Tem outros trechos que fica praticamente impossível ir quando chove. E tinha chovido a semana toda. E aí a gente saiu e foi para lá e falou, não, vamos fazer o trecho mais simples, porque como choveu demais, a gente vai, faz o trecho, volta, come um pastel e beleza, tá paga a trilha. Não deu para algumas pessoas irem, então foi só eu, o Bruno e o Max para a trilha. E aí quando chegou na entrada da trilha, é uma bifurcação, a gente foi direto para lá, entramos na trilha eram umas 9h30 da manhã, e é uma bifurcação. Então, para a direita, a gente ia para a trilha da represa e para a esquerda, essa trilha, que é a famosa trilha do Camel, do buraco do Camel. Fazia mais ou menos 20 anos que eu não entrava nessa trilha. Essa trilha eu tinha ido uma vez nela com a DT 180 e eu entrei até um certo pedaço, bem curto, e voltei, porque estava muito ruim. Então é uma trilha que eu posso dizer que eu nunca tinha feito completa na minha vida. E a gente resolveu ali, de última hora. Ah, vamos tentar? Vamos, não vamos? Puta, cara, será que dá? Bom, a gente está em 3, qualquer coisa um ajuda o outro, vamos embora. E aí a gente encarou a trilha. E tudo isso estava sendo gravado e tal, estava muito difícil. Garanto para vocês que é uma das trilhas mais difíceis que eu fiz na minha vida, porque estava com muita lama, muito lugar que se você não escolhesse, você atolava a moto toda e ia ficar difícil até para sair da mata. Enfim, estava bem difícil. Mas a gente foi tocando num ritmo tranquilo, devagar, curtindo a trilha, parando para conversar. E aí um dos 3 que foram, né, começou a ficar muito cansado, isso já com 70% da trilha concluída, e a gente foi indo mais devagar ainda, e quando faltava mais ou menos uns 200 metros para a trilha acabar, tinha mais a gente estava num morro, e com um ponto cego no topo do morro, né? E aí essa pessoa já não estava conseguindo mais, ele falou, não dá mais para mim, eu estou muito, muito, muito cansado. E aí eu falei para ele, não, fica tranquilo, a gente veio junto, a gente vai voltar junto, eu tô bem, o Bruno tá bem também, era o Max que estava cansado. E aí eu falei, eu volto para buscar sua moto, vai subindo a pé pela mata, pela lateral da trilha, vai subindo a pé que eu vou subir com a minha moto e volto para buscar a sua. E falei pro Bruno, vamos ajudando o Max, a gente vai revisando as motos porque provavelmente falta pouco para acabar a trilha, porque a gente já estava ouvindo barulho de outras motos, nas outras trilhas, que essa trilha encontra com outras. E com uma estrada de terra também. E aí o que aconteceu? O Bruno subiu o morro e depois desse morro tinha uma descida. O Bruno continuou e desceu e parou lá embaixo. E aí eu desci, peguei minha moto e subi. Quando eu cheguei eu estava no meio mais ou menos da subida, peguei minha moto e subi. Quando eu cheguei no topo da subida, eu fui abordado por 3 assaltantes e... Enfim, eu não vou ficar entrando em muito detalhe do assalto. Assalto é assalto, os caras estavam armados, estavam encapuzados, eu não vi absolutamente nada.
renderam a gente e tudo bem. E aí eu fiquei quieto, porque eles mandaram ficar quieto, e aí eu tive que voltar para buscar a moto do Max, porque o Max estava cansado, então eu voltei com os bandidos, eu subi a moto do Max, entreguei para eles também, e eles me obrigaram a gritar para o Bruno voltar. E o Bruno não tinha visto nada, infelizmente, e ele voltou, e aí os caras pegaram as motos. No primeiro momento, eu até citei nas redes sociais que a minha GoPro tinha sido jogada na mata. Eu tive a impressão, porque o rapaz tirou a câmera do meu capacete e jogou na mata. Então, foi a impressão que eu tive. Mas, depois que tudo acabou, eu procurei muito ali na mata e não encontrei nada. Então, isso me leva a crer que a GoPro foi levada junto. Então, por isso teve essa discrepância aí de informação. Na hora ali da emoção, muita coisa a gente vai lembrando depois. E aí os caras foram embora com as motos e até o presente momento nós não temos nenhuma novidade das motos.